nosso tema de hoje é a questão da confissão dentro das relações de ajuda. Você que é líder, pastor, ou conhece alguém, ou está treinando pessoas de repente, ou mesmo precisa de ser escutado na igreja e talvez não sabe como isso funciona, é uma oportunidade de debater esses temas à luz do livro de Tiago, que a gente vai ler daqui a pouco. Então eu queria convidar todo mundo a divulgar aí no WhatsApp, pega o link, manda pelo WhatsApp, para a galera aí participar também sobre essa discussão a respeito da confissão. Confissão, alguém chegou comigo e me contou um pecado, me contou uma dificuldade, qual deve ser a minha atitude, principalmente quando diz respeito a pecados repetitivos, pecados de foro íntimo, que tem a ver com a cobiça, a lascívia, a pornografia, outros tipos de imoralidade. Então, é o que a gente vai tentar investigar a partir das Escrituras, como isso se dá. Você tem alguma dúvida com relação a isso? Como é que a gente vai lidar com a confissão? Você já teve uma experiência muito negativa de exposição indevida do seu caso, ou de tratamento não isonômico com relação ao que você contou e ao que os outros naturalmente contam? Quais são os percalços comuns dentro dessa relação de confissão, né? A confissão católica é igual àquilo que é praticado nas igrejas evangélicas, né? Como criar um ambiente confortável para que as pessoas possam confessar? Essa pergunta é importantíssima. E aí o Rafael acertou em cheio. Já tem mais aqui da Débora. Valeu, Débora. Daqui a pouco eu leio. Então vamos lá, gente. Pode perguntar, pode interagir, que é isso que é massa nas lives, né? Como criar, a preocupação do Rafael é criar um ambiente, uma atmosfera confortável para que as pessoas possam confessar. Eu vou responder a partir do livro de Gênesis, capítulo de número 3. Assim que Adão e Eva pecaram, Deus aparece como um personagem que impõe alguns sentimentos aos humanos. E eles então, diz o texto, estão com muito medo. Então, a primeira reação diante de Deus por causa do fato de ter cometido o pecado é esse temor com relação à própria reação de Deus, porque eles pecaram conscientes de que estavam desobedecendo. Então, o primeiro passo é o que Deus fez para gerar um ambiente de confessionalidade. E aqui já há uma coisa espantosa, né? Deus ele não impõe, ele não chega chutando a porta, ele não chega já torrando com um raio cósmico, né, os corpos de Adão e Eva, lançando eles no Seol, no abismo, na morte. Ele não chama o diabo, vai lá e amaldiçoa esse povo aí por mim. Ele não entrega o homem ao seu próprio silêncio, ele não abandona o homem nos seus esconderijos precários, atrás de um pé de árvore. Pelo contrário, Deus Todo-Poderoso, Criador, Conhecedor, Soberano, Todo Santo, que nada tem a ver com o pecado, que não compactua com as trevas, este Deus se aproxima de Adão e Eva com uma pergunta, não é isso? Ele se aproxima de maneira interrogativa, ele se aproxima abrindo o diálogo, ele se aproxima numa atitude de abertura para escutar o infinito pessoal que é Deus, se coloca numa postura de escutar o finito, o homem feito de pó e de sopro. Então, a pergunta do Rafael, como fazer uma atmosfera, um ambiente confortável para que haja confissões necessárias, confissões de coisas que estão no oculto, que estão nas trevas, que são segredos, confissões de atitudes que tomamos enquanto achávamos que Deus não nos observava, confissões sobre as nossas decepções,
a profunda decepção consigo mesmo, que é natural aquele que nasceu de novo e comete um pecado. Como fazer esse ambiente florescer? A partir de Gênesis 3, você vê Deus fazendo uma pergunta. Então, talvez nós precisamos aprender com Deus, nós seres muito menores, evidentemente, nós que nada somos frente ao Altíssimo, nós precisamos fazer perguntas inteligentes e propositivas que abrem uma plataforma para que as vulnerabilidades dos outros sejam assentadas. Deus permite esse ambiente, fazendo a pergunta: onde você está? Essa é uma pergunta que, do ponto de vista de Deus, evidentemente não faz sentido nenhum, porque Deus tudo sabe, tudo vê e tudo é. Mesmo assim, ele é interrogativo. Eu sempre costumo dizer que é como se Deus orasse, né? Como se a oração começasse não pelo homem a Deus, mas Deus orasse ao homem, ou iniciasse uma oração, que é um diálogo, dizendo aonde você está. Então a confissão, quando ela não é espontânea, ela muitas vezes vai acontecer à medida que nós abrimos um ambiente no qual nós permitimos que os outros exponham as suas vulnerabilidades, respeitar as vulnerabilidades alheias. Porque assim, essas pessoas, ou todos nós, nos sentiremos seguros, venceremos este medo que nós temos da exposição das nossas próprias trevas, da exposição da nossa face obtusa, pecaminosa, que nos decepcionou profundamente, provavelmente. Então, na resposta do Rafael, como fazer esse ambiente confortável à confissão numa igreja? Aprendendo a ação interrogativa e respeitadora do próprio Criador lá em Gênesis, quando ele fala aonde vocês estão, ele dá espaço para o homem, ele não chega acusando e condenando. Ele poderia ter feito isso. Então as perguntas honestas, sinceras, respeitosas e que abrem espaço para falarmos sobre as vulnerabilidades são elementos chaves nessa ação de ajudar outras pessoas a abandonarem pecados secretos. Perguntar de maneira a respeitar ou perguntar de uma maneira a dar espaço para que a pessoa coloque com segurança as suas vulnerabilidades. E o texto depois nos avisa que Adão e Eva, além do medo, eles, inclusive medo, eu diria, muito bem fundamentado, eles haviam errado, né, severamente, eles também têm essa tentativa de culpabilização do outro. E de fato a culpa era de todo mundo mesmo. A gente costuma dizer que porque o fulano aqui me culpar não sou eu, o fulano é a serpente e tal. No fundo, todo mundo está falando a verdade. Todo mundo está falando a verdade, só que são meias verdades, porque apesar da culpa ser realmente compartilhada, ela deve ser tomada na responsabilidade pessoal de cada um. Responsabilidade pessoal de cada um é uma redundância, né? A responsabilidade pessoal. Então, o outro sentimento que precisa ser vencido é essa tendência do ego de sempre se ocultar frente à bagunça que se estabeleceu na vida, né? Então, nós tomamos as rédeas da situação, decidimos adulterar, porque era uma proposta do nosso próprio ego, talvez visando uma alegria fora de Deus, uma alegria precária e pequena fora de Deus. Nós nos lançamos nas decisões, depois a gente tem a tendência de esconder o real causador, que foi o nosso próprio coração, a nossa própria cobiça, que gerou a tentação, e as nossas próprias decisões egóicas que nos levaram até essa vereda de morte que é o pecado. E na hora de confessar, há uma tendência a buscar colocar no destaque qualquer coisa menos meu próprio coração.
E mesmo quando eu falo do coração, eu falo já sempre envelopando a resposta com uma série de justificativas, racionalizações. Então, eu diria que como ter um ambiente propício à confissão de pecados? Dê respeite à vulnerabilidade, sugere a segurança, as pessoas começam a falar sobre as suas fraquezas sem serem condenadas imediatamente ao inferno, porque elas se veem humanizadas nesse processo, como Deus fez com Adão e Eva no jardim. Em segundo lugar, Deus confrontou a tendência a desculpar-se e a jogar a responsabilidade em terceiros, que é o ego se escondendo e tentando tomar uma pílula de invisibilidade. Não fui eu, não sou eu nem estou aqui, não tem nada a ver com isso. Então a confissão nos traz de novo a cena, traz o ego e o coração à cena da realidade e da anormalidade que é o pecado, como diria Schaeffer, né? Então nós vivemos em um mundo anormal. O pecado é uma anormalidade instituída no ser das coisas, o pecado, e os pecados em particular acabam ainda estando presentes mesmo quando o nosso ser foi redimido em Cristo Jesus, mas ainda não consumada essa redenção. Então o ego vem à tona no momento em que eu trato de confessar. E a confissão, então, é uma espécie de concordância com Deus sobre o meu estado. Por isso que ela precede o arrependimento. Ela é um elemento do arrependimento. Porque ali eu concordo, eu não só confesso, eu concordo que o meu estado é de pecado e eu começo a enxergar a luz da graça e o sangue purificador que vai me livrar daquilo que me humilha. Então, a exposição, a confissão, é uma espécie de humilhação do ego quando ele se responsabiliza. Então, ao confessar ou ouvir a confissão, nós precisamos estimular o vencimento deste medo, desde Adão e Eva presente, o vencimento dessa ocultação da responsabilidade do eu, o vencimento dessa soberba e desse orgulho, que sempre é silencioso, que sempre se coloca no oculto, e nós precisamos então, a partir de uma profunda comunidade, de um senso de comunidade, entender que é nesse processo no qual nós ajudamos e escutamos uns aos outros que a santificação vai ocorrendo. Por quê? Porque a partir da disposição quebrantada do coração em confessar um pecado, Deus derrama a sua força nesta fraqueza e capacita e enche e cura, nas palavras de Tiago, e eu vou tentar explicar o que ele quis dizer com isso, e trata o centro do coração e o olhar da pessoa e tudo que precisa ser tratado. Então veja como é belo essas expressões e veja como a Bíblia fala sobre essas confissões, sobre essa necessidade desde Gênesis capítulo 3, e por toda a Escritura é sempre instigada, é sempre exaltada a necessidade de sinceridade, transparência. A vida de Davi e de Natã, aquela relação de Natã e Davi. Natã tem a esperteza de levar Davi a uma reflexão profunda e bastante aguda sobre um homem que havia pecado de uma determinada maneira e que havia ocultado e precisava de um juízo sobre este homem hipotético. Leva Davi a perceber o seu próprio coração meio sem querer. Esse é um profeta, né, que vai revelando, não dizendo eu estou te dizendo faça isso, faça aquilo, controlando a vida do outro, mas o profeta que pela astúcia da espada de dois gumes, que é a palavra de Deus, consegue fazer Davi analisar o seu próprio caso sem saber que analisa o seu próprio caso, contando-lhe uma anedota muito ridícula, eu diria, né? E Davi, então, num determinado momento é confrontado com a expressão antropológica, né? Esse homem és tu. Então, o ambiente confessional de discipulado, o ambiente de burilamento, de lapidar da santificação, é um ambiente no qual nós vamos precisar
respeitosamente, amorosamente, delicadamente, nós vamos precisar colocar em jogo essa questão. O homem do qual nós estamos falando que precisa de arrependimento, esse homem hipotético que você vê no púlpito, né, que você ouve, o homem que você mesmo condena, o homem que a partir das suas próprias crenças estaria necessitado de graça, ou de graça ou de justiça, no caso de Davi era justiça, esse homem não é o outro, este homem não é um aquilo, uma coisa, este homem é o seu ego, que está invisível a você mesmo. O ambiente favorável à confissão é um ambiente onde há a pregação do este homem és tu. O homem que você entrou em contradição com as suas próprias convicções, com as suas próprias crenças. Davi estava em contraponto consigo mesmo. Veja, é uma impossibilidade, quer dizer, lógica, né? Se nós fôssemos mais aristotélicos, né? Como é que esse princípio da autocontradição nos leva a uma consciência irracional? Quer dizer, eu estou em contradição, não é com a igreja em primeiro lugar ou apenas. Quando eu peco e guardo, eu não estou em contradição apenas com a minha esposa, muito embora também esteja. Eu não estou em contradição apenas com os dogmas defendidos pelo apóstolo Paulo. Não, eu estou em contradição com a minha própria consciência. E esse eu, pecador, está invisível nos meus próprios olhos. Então, que Deus nos faça enxergar, porque a não confissão gerou em Davi tristeza de espírito. Satanás rouba a nossa alegria, a alegria da salvação, descrita no Salmo 51, quando nós ocultamos e acalentamos o pecado dentro de nós, como se amássemos mais as trevas do que a luz, e com medo que a luz revele a nosso estado, o nosso real estado, nós então seguimos um caminho de definhamento, de sequidão, de desertificação do coração, das expectativas, da esperança, da fé, de um estado de apodrecimento interior. Nos tornamos hipócritas, nos tornamos sepulcros pintados por cal, aquela branquidão do cal exterior, do cal que esconde um cadáver. Então nós precisamos entender essa dinâmica. A confissão é a porta de saída desse túmulo do pecado secreto, e precisamos saber escutar os outros e saber confessar quando isto é necessário. Eu lembro das Confissões de Agostinho, é um livro fantástico para ser lido várias vezes. Agostinho então faz um movimento, não apenas de falar dos seus pecados, que não tem apenas este sentido, mas ele faz um movimento de busca de Deus e chama de confissão, um movimento de busca da verdade, da beleza, da beatitude em Deus, questionando e falando dos seus pecados da infância, sem medo de falar de si. Na filosofia isso foi muito importante. Agostinho é como se fosse o pai, um dos grandes pais desse pensamento sobre a existência própria, sem medo de falar de si, dos seus segredos, dos seus pecados, das suas buscas por Deus e pela verdade em Deus, né? Vou pegar a pergunta da Débora que eu prometi. Chegam demandas para mim na questão da área sexual. Tá? No começo não me sentia à vontade, mas Deus trabalhou em mim e lido hoje com naturalidade, mas ainda tenho dificuldade em saber se estou sendo eficaz na minha intervenção. Qual é a eficácia na nossa intervenção na vida de alguém precisa ser medida de uma maneira correta, porque senão a gente vai começar a querer fazer o que só Deus pode fazer e não fazer o que é o nosso chamado. Então, para você medir a sua eficácia, vamos então para o texto de Tiago. Acho que ele nos orienta bastante. Tiago capítulo 5 é o texto clássico. Geralmente nós lemos apenas o versículo 16, mas eu queria começar do versículo 13.
ele começa a dizer assim, olha, presta atenção, né? Se alguém está entre vós aflito, olha a pergunta, tem alguém entre vós, esse mundo comunitário, né, da igreja, existe alguém entre vós que aflito? Quais seriam as respostas plausíveis? Olha, fiquem indiferentes, manda ele segurar a onda, parar de reclamar. Seria assim, ó, manda ele não se importar com as aflições, não. Faz ele sublimar. Olha, fica firme aí, né? Fica de boa, dá um livro de autoajuda, manda ele não se importar, como se um estoico, né? Aquela mentalidade estoica, dizer assim, não se importe, isso aí não tem relevância nenhuma, o sofrimento não é relevante, não é real, segura a onda, faça força. Não. E também ele não supervaloriza o sofrimento, né? A demanda da pessoa. O que o autor Tiago vai nos dizer? Existe alguém em aflição, portanto, ore. Então ele manda orar. Tá? Isso é o nosso papel. Se está alguém contente, aí ele manda cantar louvores, né? Então você vai responder a partir do estado da pessoa, levando ela a Deus, não a você mesmo. Então, está alguém entre vós doente? É a terceira pergunta, né? Chame os presbíteros, orem, unja com óleo, com azeite, em nome do Senhor. Então ele manda fazer esse processo. Aí diz que a oração de fé salvará o doente, o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então, na época de Tiago, os judeus acreditavam que apenas alguns grandes mestres rabínicos, mestres da lei, da fé, místicos, poderiam orar por alguém e realmente ver um resultado, um milagre, eram os milagreiros. E aqui Tiago está dizendo que isso pode ser feito por qualquer um, especialmente pelos líderes. Então ele democratiza esse processo. Então a gente deve orar com fé, escutar a confissão, levar essa pessoa a Deus, levar essa pessoa ao Evangelho, não a nós mesmos, às nossas opiniões, aos nossos cuidados, levar ao Evangelho. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, é como ele vai terminar, né? Então o foco de Tiago capítulo 5 é a oração. A oração da fé salvará o doente. Na época de Tiago também eles associavam muito salvação à cura, né? Então, olha, confessai as culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para sarar. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E ele depois cita o caso de Elias, que era um homem com paixões iguais às nossas, mas que orou e viu a coisa acontecer. Portanto, não é alguma coisa restrita a um grupo pequeno de pessoas. Nós todos podemos o escutar e abençoar e orar e acompanhar essa pessoa. Como é que eu vou saber se a minha intervenção está sendo eficaz? Eu estou conduzindo essa pessoa ao Evangelho? Essa é a pergunta-chave. Eu estou levando essa pessoa ao encontro com a verdade das Escrituras? Eu estou centrando a minha conversa em Cristo e na solução de Cristo para o pecado do homem? Porque se você ficar perdido tentando resolver apenas as periferias, apagando incêndio, vários incêndios do comportamento, dos sentimentos, você não está fazendo uma abordagem, eu diria, cristã, bíblica, porque a gente precisa levar essas pessoas ao Evangelho. E essa deve ser a sua avaliação. Não necessariamente, ao ser levado ao Evangelho, haverá uma transformação imediata. Muitos rejeitarão o Evangelho. Mas o nosso foco é a formação de um novo pensamento naquela mente, de uma nova maneira de enxergar a vida, Deus e o processo existencial. Então foque no conhecimento de Deus, na experiência desse conhecimento prático. Então é no conhecimento de Deus e na sabedoria, que é o conhecimento aplicado na prática. E veja que Deus e a sua sabedoria são a mesma coisa, né? Deus não é uma coisa distinta da sabedoria. Deus é a sabedoria. Então, nós precisamos levar essa abordagem para dentro da escuta, né? E aí, muitos de nós estamos muito preocupados em fazer uma mudança no coração que só o Espírito pode fazer.
Então nós não realizamos mudanças na vida de ninguém. Nós realizamos o melhor testemunho do Evangelho possível. Nós precisamos ser e dar a essa pessoa o melhor testemunho do Evangelho, escutando com empatia, com compaixão, com respeito à vulnerabilidade, levando essa pessoa ao Evangelho. É o Evangelho, é o Evangelho. A mudança ocorrerá apenas pelo mover soberano do Espírito Santo. Então nós não controlamos esse processo. Talvez você se decepcione ao escutar alguém que vê pornografia, porque essa pessoa fica recaindo e vai e volta e vai e volta. Você então tem uma coisa errada comigo. Pode realmente ter alguma coisa errada na maneira como você está conduzindo, porque temos a tendência de tentar apenas falar dos comportamentos e não falar do coração. Por isso que o Colírio Project é todo desenhado para pensarmos o coração do ser humano, aquilo que tomou posse do coração. Então, quando você estiver diante de pecados sexuais, pornografia, imoralidade, adultério, pare de pensar nessa capa e comece a pensar assim, essas coisas estão acontecendo por quê? Porque provavelmente esse ser, essa pessoa, deixou o ego tomar as rédeas da vida. O ego está dando soluções para ele. Então, ele se sente mal, ele vê pornografia. É uma solução do ego, da cobiça. Então ele precisa destituir o ego, ele precisa se arrepender de pecados mais profundos, de ídolos às vezes invisíveis. E aí por que o ego tomou? Ou porque ele tem uma série de coisas que podem estar nesse contexto, que levam ele a tomar as decisões a partir de si mesmos. Ou ele tem mágoa com relação a Deus, ele não sabe lidar com o tédio, com a frustração, com o sofrimento, com o abuso que ele sofreu no passado. Ele então vai lançando mão de estratégias do que o próprio ego dispõe para tentar solucionar a vida, criando ídolos. Então você vai, nessa trilha, você vai caminhando no tipo de coração, que é um coração enganoso, você vai caminhando, o que está levando você a buscar fora de Deus? A realização, a felicidade. Por que o ego manda tanto? E além disso, qual é a função desses pecados dentro da sua vida? Então, conduza o aconselhamento, a confissão, para a análise desses bastidores, Bastidores que estão, às vezes, por trás, ou melhor, estão sempre por trás dos nossos comportamentos. Então, a confissão, ela não pode ser, melhor dizendo, a confissão não pode ser um ritual frio, vazio, apenas porque eu aprendi que é assim, no qual eu dou mais um passo para continuar pecando. A pessoa já entrou num processo automático, Ela confessa, peca, confessa, peca, confessa, peca, e fica usando a confissão como um elemento do ciclo vicioso. E aí, não tem mágica. Eu confessei, coloquei as cinzas, na quarta-feira de cinzas, estou pronto para pecar de novo. Cuidado com essa subversão do princípio da conversão, que vai nos acomodando religiosamente ao pecado. Não à santificação, mas ao pecado. Então, confronte essa atitude cínica, talvez do seu aconselhado, daquele que você está escutando. Porque ele pode ter incorporado esse elemento ao seu ritual de pecado. Você sabe que o pecado sexual tem um ritual. E aí a confissão já virou meio que uma etapa para reincidir. Uma etapa para poder continuar na lama. O que não faz sentido. Ele deve ser confrontado porque a graça não é o liberou geral para que você continue pecando. A graça e o perdão, eles devem gerar um sentimento de temor, de profunda reverência e profundo respeito para com o divino. Então, cuidado com isso. Cuidado com as confissões também não exaustivas. A confissão não deve ser detalhada, minuciosa. Cuidado com isso. Você vai ser tentado a ficar imaginando, a ficar ali sonhando. E aí, como foi? E aí, me dá mais detalhes, Me dá mais... E aí, eu quero saber detalhes, quero saber aonde, como, pegou como, e aí? Isso pode prejudicar a sua própria santificação, a santificação de quem escuta, e a confissão não deve ser minuciosa, mas ela deve ser exaustiva. Por quê? Porque se você confessa uma parte e recebe ali um impacto de ter aberto uma coisa muito grave,
você perde a confiança do cônjuge, perde a confiança de pessoas, você fala uma parte da verdade, você começa a ter a consequência disto. Você é iluminado, você vai ter alívio, vai ser perdoado, mas há uma consequência de ter feito tais coisas e ter confessado. Mas se você esconde um pedaço, no futuro vai ter que abrir, vai acabar falando. E aí tudo que você perdeu vai perder de novo. Então é muito comum, né, homens que confessam, eu vejo pornografia, ele tem uma crise no casamento, mas na verdade ele vê pornografia e tinha uma amante. E não fala logo que tinha uma amante, porque ele usa de novo a estratégia da confissão parcial para manter oculto um pecado um pouco mais profundo, digamos assim, que tem mais risco, que envolve mais risco, porque os pecados sexuais, alguns envolvem mais risco do que outros. A pornografia ela é mais difícil exatamente porque ela é mais plausível, ela não envolve tanto risco. Então nós precisamos estar muito atentos para isso e estimular esse movimento de confissão, que é um movimento de arrependimento, muito bem-vindo, que não pode ser banalizado, principalmente com os erros comuns, né, de falta de confidencialidade, né, que os conselheiros acabam tendo.